As 10 pragas do Egito foram apenas para obrigar o faraó a libertar o povo escravo ou tiveram algum outro significado? Por que Deus enviou a terrível 10ª praga? Bem, embora alguns estudiosos argumentem que as primeiras 9 pragas não foram violentas, é impossível dizer que não foram destrutivas. Como Deus não sente prazer em destruir os seres humanos, as primeiras 9 pragas atingiram apenas peixes, sapos, rãs, animais e insetos. No entanto, é a 10ª praga que tem maior peso, pois é esta praga que matou todos os filhos primogênitos do Egito. Estudiosos reconhecem que todas estas 10 pragas foram um ataque aos poderes das divindades egípcias, pois os egípcios eram um povo politeísta, e cada praga era um juízo sobre cada um desses deuses e o que eles representavam, e foram usadas para mostrar a impotência deles, a supremacia do poder de Deus e a futilidade de resistir à sua vontade declarada. E também mostraram sua misericórdia, sendo feitas para perturbar e humilhar a adoração de suas divindades pagãs, sem causar perdas de vidas humanas, até a praga final, que ocorreu somente depois que Deus esgotou todas as outras opções devido à teimosia do faraó em não reconhecê-lo e aceitar liberar o povo escravo. Vamos a elas? A propósito, perdoem a minha pronúncia do nome dos deuses. Leiam os nomes na descrição do vídeo. A primeira praga, transformando a água em sangue, em Êxodo 7, 14 a 24, revelou a impotência de Quinum, o guardião do rio, de Api, o espírito do Nilo, e de Osíris, cujo sangue era o Nilo. A segunda praga, as rãs, em Êxodo 8, 1 a 15, revelou a impotência de Api e Equete, que eram simbolizados por rãs e estavam relacionados com os ritos de fertilidade egípcios. A terceira praga, a dos piolhos, em Êxodo 8, 16 a 19, revelou a impotência de Sebe, o deus da terra. A quarta praga, a das moscas, em Êxodo 8, 20 a 32, revelou a impotência de Uatchit, o deus das moscas. A quinta praga, a doença do gado, em Êxodo 9, 1 a 7, revelou a impotência de Pitá, Mineves, Ator e Amon, deuses egípcios associados a touros e vacas. A sexta praga, a dos furúnculos, em Êxodo 9, de 8 a 12, revelou a impotência de Sekhmete, a deusa das epidemias, e de Imhotep, o deus da cura. A sétima praga, o granizo misturado com fogo, em Êxodo 9, 13 a 35, revelou a impotência de Nut, a deusa do céu, Ísis e Sete, divindades agrícolas egípcias, Exu, o deus da atmosfera, do clima e do céu. A oitava praga, os enxames de gafanhotos, em Êxodo 10, 1 a 20, revelou a impotência de Serápia, a divindade que protegeria o Egito dos gafanhotos. A nona praga, a das trevas, em Êxodo 10, 21 a 29, revelou a impotência de Re, Amon-Re, Atom, Atum e Horus, todos relacionados com o sol. Finalmente, a 10ª praga, a morte dos filhos primogênitos do Egito, em Êxodo 11, 1 até 12, 36, revelou a impotência do próprio faraó, que era adorado como divindade no Egito. Esta praga sobre os filhos primogênitos do Egito foi a que finalmente acabou com a escravidão brutal do povo de Israel. As outras pragas foram terríveis, mas esta foi particularmente severa. Aí nós, simples mortais, nos perguntamos: Deus foi justo ao causar a morte de todos os filhos primogênitos do Egito? Por que todo o povo do Egito foi responsabilizado pelas ações do faraó? Isso não seria cruel e incomum? Não foram eles que desobedeceram a Deus? Por que deveriam ser responsabilizados? Bem, vamos recapitular. Em Gênesis 12, 3, Deus havia prometido a Abraão:
abençoarei aqueles que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Os egípcios, ao escolherem amaldiçoar os filhos de Abraão, trouxeram uma maldição sobre si mesmos. Se Deus não agisse, ele estaria quebrando a sua promessa a Abraão. Além disso, Deus deu a Faraó e aos egípcios 9 avisos, na forma de 9 pragas, antes de enviar a praga que causou a morte dos primogênitos. A cada praga, os egípcios tinham a oportunidade de se arrepender e libertar os israelitas da escravidão. Todas as vezes, os egípcios recusaram. 3 vezes o faraó disse que deixaria os israelitas irem, apenas para mudar de ideia quando Deus acabasse com uma praga. Além disso, Deus deu ao faraó um aviso prévio de que todos os filhos primogênitos do Egito morreriam, em Êxodo 11, 4-8. Mesmo depois daquele aviso direto e de todas as outras pragas, Faraó ainda não quis libertar os israelitas da escravidão. O faraó e os egípcios trouxeram esta praga sobre si próprios pelas suas próprias ações. Êxodo 1:22 registra um decreto sombrio do rei do Egito. Faraó assassinou todos os meninos hebreus, afogando-os no rio Nilo, e Faraó ordenou a todo o seu povo que fizesse o mesmo. O povo egípcio estava longe de ser inocente quando seguiu essas ordens horríveis do faraó. Além disso, os egípcios enriqueceram ao escravizar o povo judeu durante 400 anos. Enquanto os faraós lideravam estas políticas públicas, o povo egípcio se beneficiou da sua decisão de escravizar os judeus. No mínimo, o povo egípcio foi culpado por ter ficado de braços cruzados enquanto isto acontecia. Quantos milhares de filhos israelitas foram assassinados pelos egípcios? Quantos homens e mulheres israelitas foram assassinados durante o tempo da escravidão no Egito? Elie Wiesel, um sobrevivente do Holocausto, escreveu a famosa frase: "O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença." Bem, essa ordem foi dada antes do nascimento de Moisés. 80 anos depois, Moisés foi ao faraó e pediu-lhe que libertasse os israelitas da escravidão. Faraó matou todos os meninos hebreus, mas Deus julgou apenas os primogênitos do Egito. Sendo assim, o julgamento de Deus foi brando em comparação com o julgamento de Faraó. Além disso, o texto nunca afirma que o decreto do faraó de matar as crianças hebraicas tenha sido rescindido. Então, é possível que o faraó estivesse matando os meninos hebreus na época das pragas. Alguns egípcios escaparam do julgamento dos hebreus. Em Êxodo 12:19, as instruções para a ceia pascal mencionam o estrangeiro que decide participar dela. Portanto, quando em Êxodo 12:29 o texto diz que todas as famílias egípcias foram atingidas por uma praga, isso sem dúvida se refere àquelas famílias incrédulas. Quando Moisés se refere a todo o povo sendo atingido pelo julgamento, usa apenas uma força de expressão, pois anteriormente, em Êxodo 9:6, o texto afirma que todo o gado do Egito morreu. Em Êxodo 9:24-26, lemos sobre mais animais sendo julgados. Tudo isso explica porque os egípcios passaram a valorizar os israelitas. O Senhor fez com que os egípcios olhassem com bons olhos para o povo de Israel, e Moisés era considerado um grande homem na terra do Egito, respeitado tanto pelos oficiais de Faraó quanto pelo povo egípcio, como vemos em Êxodo 11:3. Isso explica porque em Êxodo 12:38, uma multidão mista, ou uma turba de não-israelitas, escapou do Egito junto com os israelitas. Esta última praga foi o último recurso. Deus avisou o faraó com 9 pragas consecutivas. A maioria dessas pragas não foi fatal, apenas extremamente irritante ou até dolorosa. Mesmo assim, o faraó recusou-se a ceder. Deus pacientemente
deu muitas chances ao faraó de se arrepender, mas o faraó não aceitou nenhuma. As escrituras muitas vezes descrevem como as crianças não são responsabilizadas por Deus porque são muito jovens para serem responsabilizadas. O texto afirma que Deus tirou a vida dos primogênitos à meia-noite, como vemos em Êxodo 11:4, 12:29. Os povos antigos dormiam ao anoitecer e acordavam ao amanhecer. Então, o primogênito teria morrido durante o sono, o que foi um ato de graça. Nisso vemos a bondade de Deus, pois as crianças hebreias não morreram pacificamente durante o sono, mas sim foram afogadas pelos egípcios no rio Nilo. E nós sabemos como é doloroso um afogamento. Não podemos esquecer também que Deus tem certos direitos morais sobre a vida humana que nós não temos. Deus é o autor e criador da vida. Portanto, ele tem direitos únicos sobre toda a vida humana. Visto que Deus é o criador e sustentador de todas as pessoas, ele decide quanto tempo viveremos. Deus tira a vida de todos em algum momento. Chama-se morte. Deus permite que todos morram. A questão é quando. Vivemos todos os dias, não como um direito, mas pela misericórdia de Deus. Quando Deus tirou a vida dos primogênitos no Egito, ele estava agindo de acordo com prerrogativas que lhe pertenciam por direito. O Deus que tomou o filho primogênito deu o seu filho primogênito. Seríamos negligentes se não apontássemos para isso. Embora possamos sentir horror pelo fato de que Deus julgaria os primogênitos do Egito, precisamos lembrar que estamos lidando com o mesmo Deus que pagou os nossos pecados ao desistir de seu Filho unigênito por nós. Embora Deus esteja disposto e seja capaz de julgar, ele também estava disposto a tomar o nosso lugar no julgamento na cruz de Cristo. Bem, voltando ao tema, de certa forma, a 10ª praga e a morte dos primogênitos no Egito foram uma justiça poética para a matança de meninos hebreus. Não há como negar que a 10ª praga que causou a morte dos primogênitos do Egito foi grave, mas com a escravidão brutal e incontáveis israelitas assassinados pelos egípcios, quer quando adultos, quer quando crianças, os egípcios trouxeram o julgamento brutal de Deus sobre si mesmos. Essas pragas mostram que Deus é soberano sobre toda e qualquer entidade pagã.